Olá, direto da redação do Jornal O Diário de Teresópolis, atualizando a situação do nosso município nesse quadro de pandemia do novo coronavírus. E a informação da Secretaria Municipal de Saúde é que já são mais de 400 casos confirmados em Teresópolis. De acordo com dados do Gabinete de Crise da Prefeitura, 404 casos positivos da Covid-19 em Teresópolis, pulou de 382 para 404 casos da Covid-19, a maior escalada da doença em toda a região serrana. Outros 167 estão sendo investigados. Os testes foram encaminhados para o laboratório LACEN, no Rio de Janeiro, e nos próximos dias teremos o resultado dessas pessoas que apresentaram sintomas do novo coronavírus. Também, de acordo com dados da Prefeitura, 407 casos foram descartados. Sintomas, parecia coronavírus, fizeram os testes, mas os casos foram descartados. 41 pessoas estão internadas, 21 entre os casos confirmados e 20 entre esses 167 casos suspeitos. Nesta quarta-feira, mais 17 leitos foram abertos, segundo informado pela Prefeitura, leitos no Hospital das Clínicas, leitos que já haviam sido contratados, mas que se dependia da formação de equipes para trabalhar nesse ambiente hospitalar, nessa unidade hospitalar. Segundo o Gabinete de Crise, 8 mortes confirmadas e outras 8 sendo investigadas. Segundo o governo estadual, segundo os dados lá no painel Covid do estado, já são 10 confirmações em Teresópolis. Então, possivelmente, 2 dessa lista de suspeitos de Teresópolis vão para a lista de confirmados. Só para vocês terem uma ideia, né? Falamos aqui diariamente desses dados. Dados são informações passadas pelos órgãos de saúde, não são opinião, apenas informamos para você ficar atualizado como está a situação da contaminação pela Covid-19 no município. E já há cerca de 2 semanas, Teresópolis é a cidade da região serrana com o maior número de casos confirmados. Olha só, vamos agora ao banner divulgado pela Prefeitura de Petrópolis. Em Petrópolis, que tem população muito maior do que Teresópolis, mais de 300 mil habitantes, são 244 positivos. Aqui quase o dobro, já 404 positivos em Teresópolis. Petrópolis, repetindo, aqui cerca de 180 mil habitantes. Petrópolis, mais de 300 mil, se eu não me engano, 320, 330 mil. E 244 casos positivos, ou seja, proporcionalmente a situação é muito mais preocupante do que em Teresópolis, do que aqui em Teresópolis, do que em Petrópolis. Por lá, 273 casos em análise, um número um pouco maior, mas mesmo assim, se juntarmos os casos investigados aqui, os casos investigados em Petrópolis, ainda assim continuaríamos bem na frente. Também, segundo a Prefeitura de Petrópolis, 79 pessoas estão internadas. E o número de recuperação de pacientes recuperados em Petrópolis, já com exame confirmado que estão recuperados, também é muito maior. Aqui são 404 confirmações e 80 na lista de pacientes recuperados. Em Petrópolis, 244 casos positivos e 103 recuperados. Vamos agora a Nova Friburgo, outra grande cidade da região serrana. Em Friburgo, 97 casos positivos. Olha só o número de recuperados, como a proporção em Friburgo também é maior. 97 positivos e 42 na lista de pacientes recuperados. Em Nova Friburgo, são somente 57 casos suspeitos. Casos sendo analisados, exames enviados para o LACEN. Desses aí suspeitos,
está aí a informação, 30 aguardam o resultado em casa, 20 estão entre os internados e 7 mortes, dos 9 confirmadas, 9 mortes em Friburgo, 7 estão na lista de suspeitos e 191 casos descartados, mesmo os descartados número menor. E Nova Friburgo, com tudo isso, tem feito barreiras sanitárias e tido uma preocupação bem grande em comparação aos municípios da região serrana, justamente para que esse quadro não se eleve. Voltando aqui para os números de Teresópolis, a Covid-19 já afeta 65 bairros ou localidades do 2º e 3º distritos do município, cada vez maior. Na lista anterior, 59, pulou para 65. Separamos aqui um mapinha com algumas dessas ocorrências, alguns desses casos, para você ter uma ideia. A Várzea continua liderando, 47 casos. Na região central do município, entre os casos confirmados, a Várzea, centro, né? Não há uma especificação, uma diferenciação entre essa região, na região central do município. Ainda na zona urbana, bairro de Agriões aí, que coladinho na Várzea, né? 28 casos confirmados, Várzea e Agriões nessa lista aí encabeçando. Na zona urbana, há um grande número de ocorrências, muito maior do que o interior, logicamente. Vamos agora para um pouquinho mais distante, mas também preocupante, o bairro do Alto. 27 confirmações no bairro do Alto e uma morte entre essas 8 segundo o município, 10 segundo o estado. Uma morte dessas foi registrada no bairro do Alto. Agora na Tijuca. Tijuca, 20 casos. A Tijuca também, de uma hora para outra, começaram a aparecer as confirmações, o resultado dos exames. Lá na Tijuca, 20 ocorrências entre os 5 locais aí com mais número de casos confirmados. O bairro de São Pedro, é preciso ter atenção aí, 18 confirmações e 2 mortes. Mas nessa lista da prefeitura, há informações diferentes aí relacionadas ao bairro de São Pedro. 18 casos aí, bairro de São Pedro, mas lá embaixo, se você vai descendo a lista, tem Granja Primor, que é uma das divisões do bairro de São Pedro, e Rosário, que também é uma das divisões do bairro de São Pedro. Então, essa lista em São Pedro é maior do que 18. Temos também aqui alguns dados, alguns números de localidades do interior do município, 2º e 3º distritos de Teresópolis. Santa Rosa, por exemplo, 23 confirmações em Santa Rosa, uma morte registrada em Santa Rosa, que fica lá próximo à divisa com Sumidouro, lá depois de Bom Sucesso, Santa Rosa, e bem perto dali também, a gente voltou um pouquinho, Pessegueiros, 12 casos confirmados em Pessegueiros, localidade às margens da BR-116, e vindo agora para a RJ-130, Teresópolis, Friburgo. 2 casos confirmados, mas próximo aí de Montanhas, né, ali Montanhas, 2 casos confirmados. Temos Albuquerque também com um grande número de ocorrências. Vamos lá um pouquinho mais à frente, Bom Sucesso, também às margens da RJ-130. 7 confirmações em Bom Sucesso, localidade do 3º distrito de Teresópolis, pertinho de Motas, Santa Rosa. Também há confirmações de mortes em Motas. Em Vargem Grande, 7 casos confirmados. Na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis, uma reportagem detalhando esses bairros, porque muita gente pode achar, nem no meu bairro tem ocorrência, está tranquilo. Infelizmente não, há confirmações em praticamente todo o município. E uma coisa que falamos sempre aqui, não só aqui, mas a nível nacional, esses 404 casos, de modo geral, é preciso levar em conta também que esses são os confirmados, pessoas que fizeram testes, veio o resultado. Existem ainda os casos suspeitos e as pessoas assintomáticas, gente que nem fez o teste ainda, que pode ter o coronavírus, às vezes cada pessoa reage de uma maneira, pode ter se recuperado, ou seja, a situação pode ser 5, 6 vezes maior do que essa. Então é importante cada um fazer a sua parte. Diante desse quadro, o prefeito Vinícius Clausen anunciou ontem medidas mais rígidas a partir desta sexta-feira, um primeiro estágio
do lockdown. São vários pontos, mas o que mais chamou atenção e vem causando grande debate nas redes sociais é em relação ao rodízio por CPF. Quem tem final de CPF com número par só pode sair no dia par. Quem tem final número ímpar, somente no dia ímpar. Final 0 sai no dia par. Esse anúncio do prefeito causou grande polêmica, muita gente debatendo e muita gente ainda em dúvida. Então, o Diário, lá na nossa página na rede social Facebook, abrimos uma enquete, né, querendo saber das pessoas se ela tem alguma dúvida ainda sobre o decreto de rodízio do CPF. E, como já imaginávamos, muita gente ainda tem dúvida. Essa imagem aí foi retirada há cerca de 1 hora atrás, 40 minutos, 1 hora atrás. Tem muito mais perguntas já, muita gente em dúvida. Como eu vou proceder com esse rodízio do CPF? O que eu faço? Por exemplo, esse primeiro comentário aí, Silvia Balbino, ela quer saber sobre um link para fazer a solicitação de autorização, né, de circulação. A Prefeitura informou que no caso de serviços essenciais não haverá esse rodízio, não precisa respeitar esse rodízio. E, informado pela Prefeitura, a partir desta quinta-feira já será liberada essa autorização lá no site da Prefeitura para quem precisa trabalhar serviço essencial, como a imprensa, por exemplo, área de saúde, profissionais de segurança, supermercados, entre outros. A Mariana Huck quer saber que se ela precisar levar o filho a um atendimento lá à fono, mas não for o dia dela sair, ela tem que desmarcar? Bom, segundo o entendimento, sim, tem que desmarcar. Se não é o dia dela sair na rua, não é o dia do CPF sair, tem que sair, segundo o entendimento, pelo que foi divulgado pela Prefeitura. Ali a dúvida da Sheila Silva, né? O final do CPF do pai é 40 e no link não tem esse número. A Prefeitura informou, né? Final 0 é dia par, 40 lá no final do CPF, final 0 é dia par. Então o pai da Sheila só pode sair no dia par. Embaixo, um questionamento aí feito, a opinião da Tânia Pisno, lá do bairro de São Pedro, da Granja Primor. Ela lembra o seguinte: o que eu entendi, que este esquema é para quem realmente precisa sair. O confinamento não acabou, não está liberada a população ir às ruas. Ou estou errada? Você está certa, Tânia. É exatamente isso. Não quer dizer que agora tem rodízio de CPF, vai ter, né? Pelo menos entre os dias 15 e 20, esse teste aí do lockdown de primeiro momento da Prefeitura, que hoje o CPF é o meu CPF, é final ímpar, é o meu caso, por exemplo, eu posso sair, fazer o que quiser, fazer atividade, ir para a praça. Não, as restrições continuam, só sai à rua se for necessário. Se você trabalha com serviço essencial, precisa de alguma coisa realmente necessária. Fora isso, continuam as regras restritivas. Não é porque é o dia do seu CPF que você pode ir bater perna na rua, senão não adianta fazer essa regra. A ideia é realmente diminuir o número de pessoas nas ruas e, assim, tentar diminuir essa curva de contaminação da Covid-19 para que o sistema de saúde possa ser melhor estruturado, para que somente nesse caminho Teresópolis possa sair dessa situação crítica que estamos vivendo em relação ao problema da saúde, da Covid-19 e também o problema econômico. Então, repetindo, não é porque o seu CPF bate com o dia que é dia de bater perna na rua. Também na edição desta quinta-feira do Jornal Diário, mais informações sobre essa situação. Desde o início das medidas restritivas aqui em Teresópolis, temos falado da situação das praças. Muita gente desrespeitando. Na semana passada mostramos aqui a Praça Olímpica com um rolezinho do coronavírus. Cerca de 40 jovens, inclusive alguns deles com crianças pequenas, lá na Praça Olímpica Luiz de Camões, fazendo não sei o que até altas horas da noite. E não só na Praça Olímpica, na Praça do Alto, no bairro de São Pedro. E agora a promessa que será mais difícil isso acontecer. Ontem, por exemplo, a Polícia Militar destacou uma dupla para ficar lá na Praça Olímpica fazendo um alerta para não se utilizar essa área de lazer. Nós ainda estamos em quarentena e está
suspensa a frequência, o lazer na Praça Olímpica. Vou pedir aos papais que estão com as crianças aí no parquinho, vocês estão me ouvindo? A gentileza de se retirarem. É uma gentileza que a gente está pedindo para vocês. É para o bem de toda a cidade, é para o bem comum, tá? A princípio a gente orienta, mas se for preciso coibir, a gente também vai coibir. Não precisamos chegar a esse ponto, tá? Então eu peço a vocês, gentilmente, abandonem a Praça Olímpica, vão para as suas casas. Essa é a recomendação das autoridades, desde o governo federal até o governo municipal. E eu quero contar com a colaboração de vocês. Eu agradeço muito a vocês, tá bom? Como disse ali o servidor público da Polícia Militar, que aliás completa hoje 211 anos, parabéns à nossa PM. Nesse momento ele está apenas pedindo educadamente que as pessoas saiam da praça. Existe um decreto municipal, ele nem precisaria pedir isso, né? Existe um decreto que proíbe a utilização das áreas de lazer, mas ele estava pedindo educadamente que as pessoas deixassem a Praça Olímpica, que fossem para casa. A partir de sexta-feira estão previstas multas para quem desrespeitar as regras previstas. Por exemplo, sem máscara, R$ 139. CPF fora do dia, R$ 139. Empresa que não estiver respeitando as regras para funcionamento, para receber os clientes de acordo com o CPF, R$ 818. Então, a partir de sexta-feira, a promessa é que ficará mais difícil desrespeitar as regras. A Prefeitura também prometeu que contará com o apoio da PM, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Secretaria de Fazenda para fazer operações em toda a cidade. Ontem falamos aqui sobre o caso da Sandra, paciente que está na lista dos recuperados para a Covid-19. Ela publicou um textinho agradecendo a equipe do HCT, o trabalho prestado lá durante o tempo que ela precisou de atendimento. E agora a Prefeitura, através do Gabinete de Crise, divulgou um vídeo com a Sandra falando sobre esse período e agradecendo o tratamento dispensado a ela. Meu nome é Sandra Santos, sou enfermeira, estou trabalhando na Secretaria de Saúde, na equipe de frente contra o Covid-19. E eu contraí o Covid, tá? Foi desesperador, porque a gente sabe, cuidar do outro é a nossa função e a gente está preparado para isso, mas quando a gente se vê na situação de ser paciente e ser cuidado, é uma decepção, uma frustração grande, mas a gente esquece que a gente também é humano, que a gente também é imperfeito, que a gente realmente é de carne e osso e acabou sendo acometido por isso. Então, é um bicho estranho, a gente tem que encarar ele de frente, a gente não o vê, a gente não sabe o que ele é capaz, mas tenho certeza que juntos a gente consegue vencer isso. Foram momentos bem difíceis como paciente acometido pelo Covid, mas em nenhum momento meus colegas me deixaram na mão. Me estenderam a mão, me ajudaram, me deram apoio e hoje eu estou de volta à guerra, ao cenário da guerra. A gente está pronto para trabalhar e vencer essa luta. Preciso que vocês fiquem em casa. É a única maneira da gente vencer isso. Os soldados, que vocês dizem de farda branca, têm realmente que estar de frente lutando para cuidar dos que estão doentes. E quem está bem, fique em casa. É a melhor resposta que vocês podem ter para nos ajudar. Muito obrigada. E educação. O governo federal anunciou mais recursos para que as escolas públicas retornem de maneira mais eficiente em relação à limpeza depois que passar a pandemia, depois que as aulas voltarem ao normal. Mais de 721 milhões de reais foram encaminhados para 105 mil escolas públicas do país por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Os recursos são para que as instituições se abasteçam de material de higiene e limpeza, como álcool em gel, sabonete líquido e água sanitária, para que a volta às aulas ocorra no ambiente com baixa capacidade de contaminação pela Covid-19. Para receber o dinheiro, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados no sistema e não possuir pendências na prestação de contas de anos anteriores. A meta do governo é que todas as 138 mil escolas do país sejam contempladas com esses recursos.
Ainda temos possibilidade de chegar a 900 milhões de reais para repassar para todas as escolas, as 138 mil escolas do Brasil inteiro. A informação agora é para os estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Clara de Albuquerque tem 17 anos e está no 3º ano do ensino médio. Ela, que pretende fazer um curso na área de saúde, está de olho no Enem e, por isso, mantém uma rotina de estudos em casa durante a quarentena. Fazer provas e simulados é muito importante, principalmente no Enem. Se você faz os exercícios, você acaba entendendo como funciona a prova. Apesar da pandemia da Covid-19, o calendário do Enem 2020 está mantido. As inscrições vão de 11 a 22 de maio. Nessa edição do Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos podem optar por 2 tipos de provas, a tradicional em papel e a digital, implantada de forma piloto. As provas serão aplicadas em 1º e 8 de novembro, na versão impressa, e 22 e 29 de novembro no modelo digital. Nessa oportunidade, você irá até um local de prova e fará a prova num computador. Mas não se preocupe, a redação continua sendo manuscrita para garantir as condições de competição, de comparabilidade com a prova do Enem impresso. O INEP vai garantir gratuidade na taxa de inscrição a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais do exame, como candidatos que estejam cursando a última série do ensino médio este ano, que tenham feito todo o ensino médio em escola pública e os que estão inscritos no cadastro único. A taxa de isenção será garantida, mesmo sem o pedido formal do candidato, e vai valer para os 2 tipos de provas, tanto a impressa quanto a digital. As pessoas surdas e com deficiência auditiva podem acessar no YouTube o edital do Enem 2020, traduzido para a língua brasileira de sinais, Libras. Outra medida direcionada a esse público e que deve ser solicitada no momento das inscrições é a indicação se utiliza aparelho auditivo ou implante. Assim que a contaminação pela Covid-19 se transformou em uma pandemia, se espalhou pelo mundo inteiro de forma rápida, o primeiro setor a sofrer um grande baque foi o turismo. A repórter Paola Oliveira conversou com Fábio Costa Velho, que é do Convention e que também trabalha nessa área, sobre a preocupante situação e esse momento aqui em Teresópolis. Nós vamos conversar com Fábio Costa Velho, que é vice-presidente do Convention aqui de Teresópolis e também é consultor de viagens. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Paola? Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui da Diário TV. Fábio, agora falando sobre parte de viagem. Como que tem sido as remarcações? Paola, desde o início da pandemia foram muitas remarcações, né, alguns cancelamentos. Só que o cancelamento está sendo um problema porque um MP do governo federal resguardou as operadoras e companhias aéreas de criar uma carta de crédito por prioridade, né? Eles não são obrigados a devolver o valor integral para o passageiro nesse momento, né? Criar oportunidades de carta de crédito, de remarcar a viagem sem multa nenhuma, e assim está sendo a maioria das situações que estão acontecendo com a gente aqui na agência. Nesse momento de pandemia, né, de isolamento, muitas pessoas estão recebendo pacotes promocionais nas redes sociais, com preços que antes não era possível, né? Agora tem um preço bem mais baixo e daqui a um ano, daqui a 6 meses. Como que você vê essa situação? Você aconselha, não aconselha? Sim, é um fato. Tem recebido também muitas promoções, não de operadoras, né? Sim de operadoras da internet, que é uma situação muito complicada, sempre foi muito complicado. Você comprar virtual, assim, ter um lugar para você chegar e fazer a sua reclamação, fazer a sua consulta, né? Tirar a sua dúvida, enfim. Comprar pela internet é muito fácil, mas, porém, tem os seus perigos, né? Você compra um voucher, entendeu?
E quando você for realmente remarcar, não tem aquela possibilidade, aí começa aquela situação de remarcação, de reembolso, aquela porrinhação, que é melhor você não passar por isso. Então, quando for comprar a sua viagem, né, procure uma agência de viagem, né, cadastrada, principalmente da Embratur, consulta no site lá da Embratur se é cadastrado realmente, para você ter mais segurança nas suas compras. E futuramente, qualquer remarcação, qualquer problema, você tem onde recorrer. Sim. Como anda, agora voltando para a parte do convention, como que está a situação dos hotéis aqui da cidade? Paulo, os hotéis todos fechados, infelizmente, é uma crise muito grande nesse setor. A gente tem conversado bastante com os hoteleiros, né, o Maurício, que é o nosso gerente, o Pedro, tem feito algumas ações de divulgação nesse momento que está parado, feito muitas lives também com membros do setor, para poder incentivar aí quando se reabrir, porque é uma situação muito complicada, né? Não só para o setor do turismo, mas para todo o turismo da cidade. Algumas empresas já se fecharam. Isso é uma crise aí que a gente não está vendo muita solução a curto prazo. Então, quem se preparou durante o ano, conseguiu fazer sua reserva, né, vai conseguir se manter. Aqueles que trabalhavam no limite, realmente vai ser muito complicado conseguir sair dessa situação. A gente espera que todos consigam. É um desejo nosso, a gente dá todo o apoio pelo convention, apoio de divulgação, marketing para os nossos associados, e a gente espera que realmente isso aí passe rápido e quando passar, o dano não seja tão grande. E como que tem sido emissões nesse setor de viagens e também nos hotéis, pousadas aqui da cidade? Tem sido grande? Tem sido grande, mas a maioria também é por contrato, né? Então os contratos são suspensos, não tem porquê o hotel fechado ter um contrato em aberto. Alguns hotéis também utilizaram aí o programa do governo, deixando seus funcionários em casa, pagando os 30%, o governo pagando os 70%, mas uma situação que não sabe até quando vai durar. Por enquanto são 3 meses. Né? A gente espera que essa pandemia, que a cura, o que for, seja breve para a gente poder sair logo dessa situação, porque com o tempo só vai piorando. Enfim, então a conscientização hoje da população é importante para voltar em todos os setores ao normal, não só o turismo, quanto toda a parte econômica da cidade. Fábio, em questão das viagens, surgiu uma dúvida aqui. As pessoas têm cancelado as suas viagens e remarcado para outro momento, mas antes de acontecer isso tudo, nesse período que está acontecendo. E as viagens que foram marcadas, que já estão marcadas e pagas para final do ano ou daqui a uns 2 meses, como que tem sido? As pessoas também já estão procurando remarcar ou estão aguardando para ver se vai tudo passar? Eu tenho as duas situações, né? Tem algumas companhias aéreas que a pessoa, quando compra, ela não tem direito a reembolso. Nesse caso, se a pessoa quiser fazer uma remarcação, por exemplo, uma viagem para outubro, eu tenho uma família assim, se quiser fazer alguma alteração agora, essa alteração é paga, porque outubro, teoricamente, está fora desse período crítico. Qual é o que eu estou aconselhando aos passageiros? Esperar um pouco mais, né, para ver como vai ser a situação próximo do embarque. Se continuar essa pandemia, logicamente, a companhia aérea vai dar uma outra opção de remarcação, sem custo algum, ou até mesmo de reembolso. Mas aqueles que tinham viagem para agora, para esse período, para abril, maio, até junho, já tem a opção de você remarcar, né, sem multa, em outro período, e reembolso para aqueles que também têm a opção, na hora de comprar, você tem a opção de comprar com reembolso, direito a reembolso ou sem reembolso. Sem reembolso, logicamente, é mais barato, com reembolso um pouco mais caro, mas esse reembolso também, segundo a MP Federal, ele pode ser feito em até 12 vezes, melhor, até 12 meses. Então, você solicitou o reembolso, você está dentro desse padrão de reembolso. Eu não quero mais viajar, quero o reembolso. Ok. E a companhia e a operadora tem até 12 meses para te pagar. Não em 12 vezes. Pode pagar no 3º mês, no 5º mês ou no 12º mês. Você não perde, mas tem esse problema de você aguardar até o 12º mês para receber. Outra situação também é você remarcar, como eu falei, sem multa, por um período posterior, que eles dão um prazo muito grande até para 2021 para você poder estar remarcando a sua viagem. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui na Diário TV. Obrigado a você, Paola. Um abraço a todos da TV e aos telespectadores. Essas e outras informações você vê em nosso site netdiario.com.br. Lá você se cadastra, recebe a versão digital do Jornal Diário e pode, inclusive, encaminhar aí para quem você quiser, pelo WhatsApp, por exemplo. Havendo qualquer atualização dos dados, qualquer notícia,
antes da gravação de um novo boletim, né, dessa participação aqui, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram e Facebook. No canal da Diário TV no YouTube, você vê toda a programação ao vivo. Fechando esse boletim, imagens de um local que eu gosto muito, mas que só voltarei a frequentar depois que tudo isso passar. Pedra da Tartaruga, símbolo do nosso Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, com destaque para a beleza da área de camping.